filósofo muito próximo de nós historicamente e que contribuiu imensamente para a reflexão sobre a moral, os costumes, a ética, e moldou muito o pensamento filosófico nos últimos tempos. Nós vamos nos deparar com Friedrich Nietzsche, que interpreta o pensamento atual de forma grandiosa. Talvez ele seja visto como um tanto negativo, mas é importante compreendê-lo. Por isso que ele tem uma ética trágica. Interpretar Nietzsche é fundamental para, afinal, entender a história cultural do Ocidente. Por isso que a sua decadência ela reside exatamente no ressentimento presente no indivíduo, e o que o torna incapaz de criar valores afirmativos de existência. Nietzsche propõe que o ressentimento decorre dessa incapacidade de interagir adequadamente com os signos da diferença, com os antagonismos, de maneira que, quando marcados por esse transtorno, e assim tendemos a transferir a responsabilidade do acontecimento para determinada causa externa. Vivemos um período de pandemia. Deus permite essa tragédia. Vivemos um período de contaminação. Ninguém morre se Deus não permitir. Tomada simbolicamente como culpada pela nossa fraqueza e por nosso mal-estar afetivo, e talvez também da nossa ignorância. Entre as muitas morais, desde as mais finas até as mais grosseiras, que dominaram e continuam dominando, encontramos traços que regularmente retornam juntos e ligados entre si. Até que finalmente se revelaram dois tipos básicos, e uma diferença sobressai. Há uma moral de senhores e uma moral de escravos. É isso que nós temos que ter em conta. Como é que funciona uma moral de senhores e uma moral de escravos, e quando essas duas morais, elas se confundem e nos perdemos no meio dela? Temos que levar em conta que nobre e escravo são símbolos psicológicos, tá? E eles vêm representar disposições afetivas e axiológicas de uma pessoa perante o seu modo de agir cotidianamente em suas interações com o mundo circundante. Ou seja, representa as nossas disposições afetivas, aquilo que nós cremos, e aquilo que nós cremos e adotamos como regra para a nossa vida. Nessas condições, uma pessoa manifesta uma qualidade nobre pela sua capacidade de fazer prevalecer na sua existência os afetos que favorecem a ampliação de sua força vital, de sua vontade, requalificando os afetos decadentes, os ódios, a raiva, o medo, ou seja, como nós ressignificamos isso em afetos psicofisiologicamente saudáveis, que estimulam a superação dos limites da vitalidade do seu corpo. Ou seja, nós não nos prendemos às nossas dores, nós reagimos diante delas. Já essa tipologia escrava, a moral escrava, a figura do escravo, por sua vez, ela representaria, que é pautada na afirmação de potência criativa, uma disposição psicológica do indivíduo que deixa prevalecer na sua vida os afetos decadentes que impedem uma compreensão positiva da existência. Dessa forma, a valoração escrava, ela motiva a repressão da vitalidade fisiológica, fato que mitiga a capacidade do indivíduo para agir criativamente ao longo de sua existência, vilipendiando, então, tudo aquilo que coadune com os aspectos da saúde, da força, como estados deploráveis do ponto de vista da consciência moral. Nos prendemos a verdadeiros dogmas religiosos, morais, e deixamos de viver plenamente nossa vida. Deixamos de usufruir de certos prazeres, porque uma moral rigorosa nos impede de viver aqueles momentos, nos impondo uma ideia de pecado, de erro, de crime, fazendo com que nossa vida se empobreça
desses momentos cada vez mais. Enquanto toda moral nobre nasce ela de um triunfo, já a moral escrava, ela refere-se a um não eu, ou seja, uma negação. Este não é seu ato criador. Não é seu ato criador. A inversão do olhar que estabelece valores é necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si, e algo próprio do ressentimento. Quando nós olhamos demais para fora e percebemos que existem algemas, correntes, que acabam inibindo nossa forma de viver e fazendo que nos tornemos escravos desses dogmas, desses valores, acabamos vivendo pelo ressentimento e não pelo sentimento. E isso empobrece a nossa vida enquanto artífices, criadores de nossa vida. Por isso que o ressentimento, em sua forma mais potente na história da cultura ocidental, através do advento da religião institucionalizada, pois esta, para se consolidar no seio da civilização, teria a necessidade de inverter a qualidade afirmativa dos valores pagãos, aqueles greco-romanos, de que privilegiam a saúde, a compreensão refinada da sensualidade, a legitimação da corporeidade em favor de uma disposição ascética doentia. Viver a sexualidade, viver o desejo, ou pelo menos aceitar a sua sexualidade, aceitar os seus desejos e não castrar-se com esse ressentimento de que aquilo que você sente é errado, é pecado, não deve ser vivido, isso não vai te assegurar um lugar no céu. É isso que vem podar a vida do ser humano. Sendo que os valores pagãos, greco-romanos, valorizavam a vida afetiva, valorizavam a vivência da sexualidade de uma forma normal. Pontos que devem ser repensados. E conforme Nietzsche destacou, o que era considerado bom na cultura trágica grega, ou seja, aquilo que eles viviam, suas tragédias e faziam repensar as suas atitudes, passou a ser considerado mal na civilização cristã. Isso no sentido do pensamento socrático platônico. E o que era considerado mal na cultura trágica passou a ser considerado bom na civilização cristã. O que significa isso? A tragédia que o grego vivia, ou seja, ele se deparava com os seus valores e parava para refletir sobre o que isso tem a ver com a nossa vida, e não prestamos atenção aos sinais, acabou sendo tomado como pecado e se tornou bom na civilização cristã viver essa culpa durante toda a existência, tendo em vista algo que está além daquilo que nós podemos ver no mundo metafísico. A proposta do paraíso, da vida eterna, e de que certos valores não poderiam ser vividos aqui, tendo em vista algo que se deve alcançar após a morte. Enquanto isso, vive-se uma moral escrava. A impotência do ressentido o impede de realizar qualquer atividade. Ele espera que os outros a realizem por ele. Deus proverá. No momento em que isso não acontece, procura alguém para culpar por não conseguir o que deseja, principalmente pela sua dor e sofrimento. Bem, se Deus não conseguiu prover, não é porque ele não deseja, ou não pode. É porque eu não mereço. Precisamos rever isso. A frustração consequente, porém, lhe desagrada e, por conseguinte, lhe projeta a infelicidade como responsabilidade de outrem, tendo como contexto a necessidade de sentir bom, como um bom. Eu sou bom porque estou sofrendo aquilo que Deus determinou que eu sofresse, porque é isso que vai fazer com que eu alcance o céu.
Incapaz de suportar a própria finitude, o homem concebeu a metafísica. Incapaz de tolerar a visão de sofrimento imposta pela morte, construiu o cristianismo. Ao negar este mundo onde vivemos, a metafísica procurou forjar a existência do outro e fez deste a sede e a origem dos valores. O cristianismo postulou um mundo verdadeiro, essencial, imutável e eterno. Arquitetou a vida após a morte para redimir a existência e fabricou o reino de Deus para legitimar as avaliações humanas. Isso é um contexto do pensamento de Nietzsche. Esse desprezo pela existência é extraordinariamente contrário ao projeto de uma religião da imanência, tal como a vivenciada pelos gregos da época pré-socrática. Imanência é aquilo que é vivido aqui, no mundo, posto que a prática religiosa capaz de proporcionar ao seu praticante a aquisição de uma serenidade e alegria nas suas disposições de ânimo, através da contemplação da beleza, da divindade, considerando que o mundo seria expressão do seu resplandecente reflexo, de forma que o homem era unificado com a potência da natureza. Nos identificamos com a potência dessa natureza, nos tornamos parte dela. Aquilo que é divino também está aqui nas coisas que nos rodeiam. Eu deixo para vocês esse vídeo que ilustra a nossa aula e retomamos esse ponto nas nossas discussões.